triplicado, né? Mas obrigado pela disponibilidade, obrigado ao AB por ceder o espaço. Então, que seja muito frutífero esse nosso encontro e que, só para quem está chegando a entender, elas vão explanar o tema e nos últimos 30, 20 minutos a gente vai abrir para perguntas, já para interagir e para ter uma discussão, para tirar dúvida desse tema tão necessário que é falar sobre a diversidade, né? Pode É começar, Gaia. isso Muito aí. obrigado. Obrigado a vocês. É isso, gente. Boa noite. Eu sou Gaia do Brasil. Eu sou uma artista aqui de São José do Rio Preto, uma pessoa transgênero fluida e vivo sob a bandeira. Atualmente eu sou uma ativista da cidade, faço parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais no segmento LGBTQIA+, sou atual representante e a gente vem denotando, né? E hoje, no dia 17, a gente tem, né, o Dia Mundial do Combate à Homofobia. E, assim, é muito interessante porque hoje eu acordei pela manhã já com um vídeo na minha timeline do pessoal da Lambda Mos, que é uma associação de Moçambique, talvez uma das únicas associações de Moçambique em defesa da diversidade de gênero. Postou um vídeo muito legal do pessoal dançando e se divertindo. E ontem mesmo eles também já tinham feito algumas ações. Eu falo muito que Moçambique é um país muito irmão do Brasil, tanto pela língua, né, pela colonização portuguesa, mas também pelos tropeços que a gente convive com relação à diversidade, né? É um país da África no qual ainda existe muita dificuldade, muitas barreiras a se enfrentar, assim também como aqui no Brasil. O que existe no Brasil é essa falsa ideia, né, dos direitos, né? A gente tem uma falsa ideia do direito. Então, assim, a Constituição, como eu já vim aprendendo aí em algum tempo com a querida Thalita, até mesmo com a querida Thelma, que trouxeram coisas incríveis de nomes e datas, a Constituição, ela prevê muitas coisas há muito tempo, né? Mas que efetivamente não funciona. Então, assim, a nossa cidade ela é uma cidade majoritariamente branca, eu acho sempre muito importante a gente reforçar aqui o que é a nossa cidade. Majoritariamente branca, uma cidade onde se reflete a maior parte das pessoas vivendo numa classe C, e são pessoas que, assim, a gente não tem mais comunidades aqui. Agora existe sim um processo de ocupação, né, do Vila Itália, mas as antigas comunidades, tão conhecidas como favelas em outras cidades, aqui em São José do Rio Preto já não existe, então é uma cidade muito maquiada, né? A gente vive sobre essa cidade maquiada, essa cidade cis heteronormativa, essa cidade na qual 80% quase da população, se eu não me engano, votou no atual presidente, que não é muito a favor da diversidade de gênero. Ele é direita extrema conservador, então isso acaba pesando também. Mas é muito engraçado, eu acho que aqui a gente pode até... Depois eu acho que Gabi vai poder falar com muito mais propriedade sobre isso, mas é muito interessante a gente ver que na atual presidência, né, desse período da presidência, ainda assim a gente conseguiu conquistar muitas coisas que na qual o representante do povo, né, o presidente em si, não concorda. Então, alguns processos, principalmente com a comunidade TT, trans, travestis, a gente acabou vencendo aí durante o mandato do atual presidente. Então, assim, no dia a dia, eu tenho como falar na prática, né? No dia a dia, como a gente vive sobre isso, né? Eu ainda sou toda cheia de privilégios, porque sou uma pessoa transgênero fluida, então ainda a minha aparência ela não é totalmente modificada para o feminino durante todo o tempo, então isso me gera uma proteção, né? Essa proteção que ela advém do machismo, né? Que é uma coisa absurda, no qual tudo que é relativo ao mundo ou universo feminino é visto com desprezo e com um grau alto de ataque, entendeu? Isso em todas as instituições. No entanto, eu não tenho como não ver o que acontece com os meus, principalmente hoje em dia que eu posso representar eles. Então, assim, o que acontece
É uma situação muito... É drástico. Eu falo que, assim, chega a ser cômico em alguns espaços, porque a própria mídia, ela não tem digamos, não tem um filtro muito bacana sobre isso. É quase impossível, toda entrevista que eu leio o jornal e eu vou observando, eles colocam coisas como se eu tivesse falado uma coisa ou outra que não faz o menor sentido. Então, assim, isso vem acontecendo com essa represália, ela acontece na mídia por falta de interesse de entender as vivências de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, não existe um outro papel. Se a mídia, que ela é tão conectada com as redes sociais, com os impactos que isso tudo oferece, tem essa dificuldade de articular, imagina, então, como a gente pode pensar na situação de políticas públicas. Então, a gente vem aí há algum tempo, que também é um grande prazer estar aqui, porque eu sei que a OAB ela tem um papel muito importante na formação da PL, entendeu? Da criação do Conselho Municipal do Conselho de Diversidade Sexual e de Gênero. Então, na qual a gente perdeu nesse primeiro momento, mas podemos estar lá. Thalita Carvalho, incrível, foi juntamente comigo e mais alguns militantes aqui da cidade. A gente pôde sentar com o assessor do atual prefeito e pedir que a gente volte com o projeto para a Câmara, porque o que existiu foi simplesmente o poder público inseriu o projeto na Câmara para os vereadores votar e não teve um discurso forte em cima disso. O próprio poder público não defendeu lá na tribuna, em todos, o que significa a existência do Conselho Municipal. O Conselho Municipal de Políticas Culturais é uma oportunidade que a gente tem de se organizar. Políticas culturais, não, perdão. O Conselho Municipal de Diversidade de Gênero, né, sexual e gênero, é a oportunidade que a gente tem de se organizar quanto comunidade. Nós precisamos de espaços de organização. Nós precisamos ter acesso a números, a coisas que vêm acontecendo de uma forma organizada, e também a gente tem que ter a oportunidade de ser consultado se os atuais serviços do poder público, das políticas públicas, nos contemplam. Então, assim, nós vivemos um processo muito triste da indiferença hoje, não da medicina em si, mas das políticas voltadas para a medicina na nossa cidade, na qual exclui os corpos trans travestis a utilizarem só o CTA, o SAI, né? Então, assim, as meninas hoje elas não têm a oportunidade de ser atendida em todos os ambulatórios, em todos os hospitais, com uma facilidade e uma compreensão dos médicos e da equipe da identidade daquele corpo. Então, elas são mandadas para o CTA, SAI, para passar por lá, às vezes no endócrino, sabe, um médico de coisas cotidianas. As pessoas parecem que não querem muito se questionar sobre até onde, o que esse corpo pode ser, o que esse corpo necessita. Eu tive a oportunidade incrível de semana passada ter sido convidada pela professora Lara, e eu estive dando uma palestra para a turma de enfermagem da 37ª ou 31ª, me perdoem, turma de enfermagem da FAMERP, aqui de São José do Rio Preto, para 56 alunas, e foi assim uma coisa incrível, porque sabe quando você tem um primeiro contato com essas pessoas e muita gente ali não fazia a menor ideia do que era a diversidade, entendeu? Porque não faz parte da bolha. Então, assim, a gente é sempre visto à margem, mas ainda assim, as pessoas que ainda têm um pouco de paciência, que são da comunidade, eu acho que devem ter esse apreço, esse carinho de tentar entender um pouco melhor e tentar explicar mais uma vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes a nossa existência, a nossa luta e a importância disso tudo. Eu vou passar a palavra agora para minha próxima aqui, minha querida amiga Thelma. Gaia, só complementando, é muito importante trazer luz para
nesse assunto, porque, assim, a questão de visibilidade é muito importante, porque a partir do momento que as pessoas começam a entender, saber do que se trata algo, automaticamente o preconceito e a ignorância sobre o tema ali vai caindo, né? Então, é o que você falou, é um trabalho de formiguinha, e você tem que explicar de novo, se não entendeu, desenhar, se não entendeu, faz um filme. É cansativo, mas, porém, é necessário. Sim, sim. E Isso é muito interessante, Éder, porque nem no Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+, acho que mês passado, retrasado, eu recebi um convite e eu estava ao vivo no programa SBT e Você, do meio-dia. E foram quase 2 blocos do programa, cerca de 15 a 16 minutos de bate-papo. E as pessoas que assistiam e que não eram da comunidade chegaram em mim e falaram: Nossa, primeiras coisas, né? A gente é sempre o impacto visual, né? A gente cria aquela coisa do impacto visual. Aí as pessoas chegam: Ai, nossa, como você tava legal, bonito e tal. Mas, espera aí, o que você tinha falado? Aí começa a questionar sobre coisas que não entenderam ali naquele tempo. Porque também a gente tem que entender que o tempo de cada pessoa é muito diferente. Cada pessoa tem um tempo de aprendizado diferente. Então, assim, quando eu falo para as pessoas, sejam um pouco mais maleáveis, sejam um pouco mais. Por mais que a gente já está cansada, né? Porque é o tempo todo sofrendo essas represárias na vida, entendeu? Às vezes a gente simplesmente quer tacar o pi, entendeu? Fala é, chega, né? Mas não tem como, não tem como. Infelizmente, a gente só consegue modificar com muita paciência, com muita empatia, trazendo conhecimento e informação, né? informação, com A certeza. informação é o que transforma, na verdade. E eu acredito isso. E a partir do momento que você repete, aquilo se torna consciente, aquilo se torna natural e as pessoas demandam. E eu falo isso como experiência de vida, porque quem me conhece, conhece minha família, que não é uma família muito tradicional, aliás, nada tradicional do que as pessoas estão acostumadas, e hoje convive normalmente as pessoas conosco, por quê? Porque começaram a ter contato, começaram a entender que o diferente existe. A diferença faz parte, graças a Deus. Mas se todo mundo gostasse do branco, por exemplo, né? Sim, Seria sim, muito complicado. Para quem sim. está chegando agora, no final da live, nós vamos. Não vou falar nem live, que é uma reunião, na verdade. Nós vamos abrir os últimos 20 minutos para perguntas. Então, vocês aí vão anotando a dúvida que vocês tiverem. Nós começamos pela Gaia, que é uma artista Uhum. nossa aqui, super engajada, militante, né, representando a sigla T nesse caso. Na sequência, nós temos a Thelma, que vai falar conosco um pouco sobre os fatores psicológicos, é psicóloga, militante, especialista na área de diversidade, gênero, assim, miliano. Para quem não sabe, a Thelma deu o primeiro laudo, né, de mudança de nome de uma travesti sem a necessidade de operação, porque antigamente, vamos colocar assim, não antigamente, anteriormente, era obrigatório para você mudar a mudança de nome civil e sexo, muitas vezes, era obrigatória a cirurgia. Até a partir da Telma, desse laudo, não se fez mais obrigação a mudança. Para quem não sabe, Rio Preto foi um dos hospitais, o HB, pioneiro nesse tipo de cirurgia. Então, assim, essa exigência começou a cair a partir dessa mulher que vai vos falar daqui a pouco, que tem uma sensibilidade ímpar. E nós temos também, na sequência, a Gabi, que vai falar que é minha vice-coordenadora da Comissão de Diversidade, advogada, e ela vai dar os aspectos jurídicos da situação. Então, nos 2 dias, nós teremos as 3 áreas representadas, porque, assim, são óticas diferentes. A gente quer trazer a informação e a gente quer, na medida do possível, ir sanando as dúvidas de vocês. Porque não adianta nada para nós vir aqui jogar um monte de informação e vocês muitas vezes não conseguirem absorver o básico. Então, para nós é muito importante que todos saiam, pelo menos com uma mudança, pelo menos entendido algo novo ou aprendido algo novo. Eu, como professor, até fico muito feliz quando isso acontece, é muito gratificante. Gaia, Então, fica Éder, aí quietinha, se já me já nós permite, chamamos. Sim, posso só fazer uma provocaçãozinha?
Você deu um exemplo muito interessante da formatação, né, da sua família, que é uma família cis ainda, né? É uma família cisgênera. E eu fico pensando, hoje, a formatação de dois homens que performam é, a masculinidade diariamente, ela já começa a ter uma aceitação um pouco mais interessante, né? Então, eu percebo que as famílias, assim, não, pelo menos não está mostrando para todo mundo, que aquelas frases antigas, né? Pelo Sim. menos é homem, fala grosso. Tarana. Eu fico pensando, quando será que a gente vai chegar num tempo onde uma formatação familiar vai poder ter ali uma mulher trans e um homem cis, ou uma travesti e uma lésbica, independente, tipo, dessa... Eu fico pensando, quando será o dia incrível de que a sociedade vai normalizar a existência de famílias T's também. Mas Eu prezo então, muito por isso. e isso vai acontecer a partir que vai surgindo. Por exemplo, hoje nós temos pais que engravidam, coisa que você não ouvia falar 10 anos atrás. Sim, Seria aberração. Hoje é extremamente possível, a gente sabe disso. Então, assim, sim. tem situações que, conforme a sociedade vai se adequando, elas vão Abre, mudando, né? E graças a Deus elas vão acontecendo. com certeza. É Né? isso aí. Palavra para Thelma, querida. Tô Thelma, morrendo de saudade. Olá, bem-vinda, boa Thelma. noite. Ó, assim não dá, vocês estão deixando meu ego desse tamanho, eu não vou conseguir nem falar, hein, de emoção. Bom, a fala da Gaia já mudou totalmente a minha fala, o Éder também já mudou tudo, porque já fez várias provocações aqui. Mas vamos lá, eu vou tentar me organizar para desorganizar a Gabi também. Bom, gente, boa noite, muito prazer para quem não me conhece. Eu sou psicóloga Ô, clínica, psicanalista. Oi. Thelma, tá dando um pouquinho de eco. Eu não sei se o teu áudio aí, nossa, está muito alto e ele está voltando ou se é teu microfone. Qualquer coisa, abaixa só um pouquinho a tua tela aí para Deixa eu ver se... ver aqui. Vamos ver. Melhorou? Não, acho que é o microfone, mas melhorou um pouquinho sim. Mas prega o pau, vamos lá. É o microfone? Mas está dando um pouquinho, talvez é o meu que está estourando aqui também, não sei. Mas pode continuar. Tá. Então vamos lá. Eu tenho um trabalho com a diversidade através do viés de direitos humanos já há alguns anos. Como o Éder citou, eu participei de algumas conquistas que nós tivemos aqui no município, que foi uma honra para mim ter podido viver a garantia de direitos, né? Na verdade, eu só participei disso, foi a possibilidade de aplicar direito na prática, e tivemos algumas conquistas, além da Raquel, né, que foi um laudo onde a gente configurou a forma com que ela se reconhecia, que era como travesti, e também tivemos da primeira transexual sem fazer a cirurgia, que foi um caso que saiu na mídia e tudo mais, ela já tinha uma idade avançada e não poderia esperar a fila para fazer a cirurgia e todo o protocolo que o SUS pedia. E assim, a partir desse argumento e de qualidade de vida psíquica, a gente também conseguiu, foi a primeira também do Brasil, eu acho. Depois eu posso trazer os dados dela, até porque foi público, enfim, é um grande mérito para nós. Enfim, tive o privilégio de estar no momento com essas pessoas. A gente está aqui hoje comemorando 30 anos em que a Organização Mundial de Saúde tirou o termo homossexualismo e transformou em homossexualidade. Ou seja, tirou a ideia de que homossexualismo na época era doença, e assim pudemos trazer o termo homossexualidade, que significa construção, e aí a partir disso todas as letras passaram a ser enxergadas pelo menos pelo mundo psi, com outros olhares. Ainda temos dentro tá aí a Thalita, nossa representante do CRP, para me ajudar nisso. Ainda a gente tem dentro do conselho algumas pessoas que olham e entendem a diversidade
de gênero como uma doença, mas a gente está lutando contra isso. Então, assim, eu quero deixar marcado que a nossa conversa aqui hoje tem a ver com essa celebração. São só 30 anos, mas são 30 anos já, né, também, de luta para que a gente pudesse entender de que não é diversidade, não é doença. A gente está falando, a nossa roda de conversa está banhada pelo tema saúde mental, né? E eu também queria deixar claro aqui que saúde mental não é só a ausência de doença. A gente não pode entender saúde mental assim, a gente tem que entender saúde mental como qualidade de vida, como eu não tenho saúde mental porque eu não sou doente. Não, eu tenho saúde mental porque eu tenho condições de vida. E quando a gente recebe no consultório, né, a busca das pessoas LGBTQI+, por ajuda psicológica, ela já chega num estado tão machucado, tão cheio de cicatrizes, tão arrebentada, e não é só pela sociedade, é pela sua própria família, em primeiro lugar, aí vem a escola, que é o segundo ambiente, né, do nosso humano. A gente tem a família como primeiro continente para a nossa formação, a escola é o segundo continente, completamente, ela exclui, ela destrói, ela faz feridas, ela faz cicatrizes. Aí a gente tem o ensino superior, que poucos chegam ao ensino superior, porque já evade na escola, já não chega lá, né? E quando chega, aí a gente tem o ambiente de trabalho, aí a gente tem as instituições, que é muito séria a discriminação feita dentro das instituições. A gente tem, né, um preconceito institucional, e é dele que eu vou, talvez, aqui me emocionar um pouco mais, enfocar um pouco mais. Espero que a Gabi nos ajude e nos traga acalanto, né, com as conquistas até hoje já realizadas. Porque, assim, quando você recebe alguém no consultório com uma questão de gênero ou de diversidade, normalmente essa pessoa ela tem uma história e um fato de discriminação quase que sempre. 100% das pessoas trazem, em algum momento elas sofreram essa discriminação, em algum momento elas foram machucadas, em algum momento elas foram excluídas. E aí a primeira coisa que eu tento trazer é essa consciência social de busca de ajuda. Olha, então, o que você fez? Como que você reagiu? E, normalmente, eu escuto assim, Thelma, você quer que eu vou onde? Numa delegacia para escutar, né, que eu sou sapatão, que eu sou viado, que eu sou travesti, que eu sou, né, que é trans, que eu sou doente. Não vou numa delegacia fazer um boletim de ocorrência. Não vou. Então, assim, eu teria aqui inúmeros casos para trazer de vida cotidiana mesmo. Por exemplo, um casal de duas mulheres que moram num apartamento e a vizinha não suporta a ideia delas serem uma família, não suporta, assim, cria inúmeras situações de constrangimento, e criou uma situação de constrangimento, elas foram à delegacia e foram completamente maltratadas, né, na delegacia, dizendo que elas estavam criando confusão, que elas tinham que entender, que, na verdade, isso era algo que elas que tinham que lidar, que as pessoas não tinham que passar por isso, ou seja, né? Enfim, coisas cotidianas, além da padaria, além da loja de sapato, ou seja, né? Isso ainda, a gente tem conquistas, eu acho que a gente tem os direitos humanos em relação à diversidade e ao gênero, ela vem caminhando, a gente tem algumas conquistas, mas a gente está longe ainda de um movimento social acolhedor. Por que a gente está longe? Porque a gente tem um impedimento, ao meu entender, seríssimo de chegar à escola. A educação ela está completamente barrada em relação à diversidade de gênero. A gente não consegue todos os movimentos, inclusive do atual governo, em relação ao ensino sexual, por exemplo, nas escolas, como se a gente fosse, ainda hoje,
as pessoas acreditam que você falar sobre amor, você está incitando ao sexo, você está incitando as pessoas a serem bissexuais, ou elas apresentarem, experimentarem outras experiências. Primeiro que todo mundo é livre, né, para experimentar o que quiser e fazer o que quiser. Mas você falar de algo não transforma ninguém naquele algo. Não transforma. Falar não transforma. Isso é fundamental. Falar educa, falar esclarece, falar abre horizontes. Então, assim, a gente está vivendo, assim, nosso país é o país que mais mata LGBTQI+. Um dos países que mais mata. Isso é sério. Isso é assustador. E aí, quando a gente vai falar sobre saúde mental, né, da população LGBTQI+, você imagina você passar 10, 15, 20, 30 anos da sua vida escutando: ô viadinho, ô sapatão, ô você é anormal, travesti, que é isso? Ah, travesti, isso aí é coisa, é prostituta, transexual, é porque faltou apanhar. Vamos fazer uma correção sexual nela ou nele que vai ficar tudo bem. Você passa a vida inteira escutando, né, tendo eco dessa fala, você não vai adoecer? Vai adoecer. Você vai adoecer, você vai reagir, você vai devolver. Porque quando você é acuado, quando você é tratado com violência, precisa de muita evolução para você não devolver com violência. É inevitável que você devolva com violência. Porque isso faz parte da coisa humana, né? Faz parte da pessoa humana. A gente teve aí, como a Gaia muito bem citou, a questão do conselho, da formação do Conselho de Diversidade de Gênero, 1 ou 2 ou 3, sei lá quantos cidadãos aí, representantes na Câmara, citaram de que eles não iam aprovar porque o Conselho poderia estimular a homossexualidade. Olha, gente, eu vou dizer, eu sou hétero, viu? Convivo com a homossexualidade, com a travestilidade há anos. Não me tornei, viu? Não faltou empenho, mas não consegui virar. A gente não vira, não adianta, por mais que queira. Tem hora que eu até falo: oh, Deus, até que eu queria, mas não consigo. Então, assim, não tem jeito. Eu estou aqui falando, dando um depoimento para vocês como mulher e como profissional. Não vira, ninguém vira nada. Então, assim, você ter uma justificativa de uma pessoa que é eleita pelo povo para te representar no legislativo, e essa pessoa fala que ela vai votar contrária, porque se falar vai incitar, aí né? Então, assim, a gente vai adoecer mesmo. Vai adoecer. Quem luta pela causa, quem é sujeito, protagonista da causa, vai adoecer. E como que a gente cuida disso? Como a gente cuida de pessoas humanas. A gente cuida como deve ser cuidado pessoa humana. Eu não cuido negro, preto de um jeito, branco de outro, gay de outro, travesti de outro. Não, eu cuido de pessoas. Umas com dores e cicatrizes mais profundas do que as outras, umas com tombos e tapas na cara mais do que as outras, porém, todos são pessoas humanas. Eu faço essa fala, ela fica repetitiva, inclusive, mas eu bato sempre na mesma tecla. Não existe tratamento para a saúde mental, para a saúde psíquica, que diferencia características. Diferencia a dor, o tamanho da dor. O tamanho da dor é maior em uns, é menor em outros. Mas a gente precisa falar mais disso. A gente precisa. Nós que estamos aqui hoje, numa segunda-feira, 19h22, 32, não sei, somos protagonistas. É porque a gente quer alguma coisa diferente, é porque a gente pensa diferente, é porque a gente enxerga diferente. Vamos conversar disso, gente. Vamos falar disso nos nossos espaços, vamos educar,
Vamos falar com as nossas crianças, vamos fazer elas identificarem os amiguinhos que vêm de famílias homoafetivas e participarem, vão convidar eles para as casas. Vamos começar a falar disso de fato. Não vamos só usar esses espaços aqui que a gente está acostumado a usar. A gente precisa falar disso em outros lugares. Gabi, é tua. Obrigado, Thelma. Muito obrigado, viu? Já já a gente volta. O pessoal que está chegando agora vai anotando as perguntas, que no final nós vamos sanando na medida do possível, vamos abrir um tempinho para responder. Podem ligar a câmera também, não tem problema que não tomaram banho, tá? Porque não vai sair cheiro nada, só vamos ver vocês mesmos, tá? Pode falar, Gabi. Se apresenta aí para todo mundo. Gente, boa noite. Fico até sem graça de falar depois dessas duas pessoas incríveis, maravilhosas, com falas tão importantes, tão coerentes e tão relevantes. Bom, o Mário já tinha me apresentado antes, eu sou a Gabriela Carolina, tenho a honra de ser a vice-coordenadora dele nessa comissão maravilhosa, que é a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. E agora, como a Thelma disse que ela iria me desorientar na minha fala, ela me desorientou na minha fala, então vamos seguir essa linha, né? A gente está falando aqui hoje nesse dia tão importante, dia 17 de maio, Dia Internacional da Luta contra a homofobia, a homotransfobia. E o tema de hoje, né, que a gente escolheu para abordar seria a questão da saúde mental, das discriminações institucionais que a população LGBTQIA+ passa. E dentro deste contexto, o meu papel aqui seria falar um pouco a respeito das ações indenizatórias e de quais são os mecanismos e os remédios jurídicos que a gente pode se utilizar nesses casos, para tentar sanar um pouquinho das dores que a gente sempre sofre, né? Que a gente sofre todos os dias aí com a discriminação, com o preconceito, com a violência. Existem violências que a gente nem consegue remediar, né? Dentre elas, a morte, né? Esses assassinatos, como a Thelma já falou, o Brasil é o país que mais mata em razão da homofobia, mas a gente tem alguns mecanismos jurídicos para tentar combater isso. Antes, eu gostaria de falar que a gente realmente vive numa sociedade heterocis normativa e que tenta o tempo todo nos enquadrar em caixinhas, nos padronizar, apesar das nossas diversidades, como a Gaia bem pontuou, né? Muitas vezes você tem um casal homossexual, mas se ele se encaixa de alguma forma dentro do padrão hetero-cis normativo, dentro de um padrão imposto pela sociedade, ele é mais aceito do que uma família T, né? Ou mais aceito do que uma família que não se encaixa dentro das caixinhas padronizadas. Esses dias eu fui convidada a dar uma entrevista num programa de televisão, e dentro do programa de televisão me questionaram se a homofobia não era em razão dos excessos cometidos pelos próprios homossexuais, porque existem homossexuais que não são elegantes no seu jeito de ser. E eu tive que ter a paciência de estar ali ao vivo no programa e ouvir um discurso desse, de tentar justificar a violência com um não encaixar, né, numa caixinha. O que é ser elegante, né? É representar um papel heterocis normativo dentro da sociedade, apesar de ser homossexual, né? Então, a gente vê que muitas vezes a violência não é só a violência física, não é só o xingamento, não é a injúria, não é muitas vezes, né, o assassinato, mas essa violência de colocar a pessoa homossexual, a pessoa trans, a travesti, nesse papel de deselegância, de promiscuidade, de reforçar as violências homofóbicas por conta de não encaixar em padrões, né, ou culpabilizar a vítima por conta de sua conduta social, isso é uma violência simbólica, silenciosa e que indiretamente mata, porque sufoca as existências e viola principalmente o norte principal da sociedade democrática de direito, que é o Brasil, que pelo menos deveria ser o Brasil,
que é a dignidade da pessoa humana. E tudo que viola a dignidade da pessoa humana, né, jurisprudencialmente falando, cabe ações indenizatórias, né? Cabe uma indenização por dano moral. E esse dano, ele não precisa nem sequer ser comprovado, porque se viola a dignidade da pessoa humana, esse dano moral ele já é presumido. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre isso. Então, esse dano moral ele já é presumido. Então, as pessoas elas têm o direito, sim, de buscar seus remédios jurídicos, né? Mas, como a Thelma bem falou, nós vivemos também numa sociedade institucionalmente e estruturalmente homofóbica. Então, as pessoas LGBTQIA+, não se sentem seguras de buscar as instituições, né? Apesar de termos, tá, políticas públicas para que esses ambientes sejam preparados para esse atendimento, para que essas pessoas, para que esses policiais, para que essas autoridades, para todos esses profissionais tenham o treinamento adequado para poder, né, atender essas pessoas sem a discriminação. Inclusive, existem leis que visam punir, penalizar esses profissionais, tanto de instituições públicas ou privadas, tanto servidores civis quanto militares, em casos de discriminação. Um exemplo dessa lei é a Lei 10.948, lei estadual, que visa, né, coibir a discriminação, tanto de cidadãos, quanto de servidores públicos, quanto de instituições privadas e estabelecimentos, né? E, inclusive, ele tem um rol exemplificativo de várias condutas que são consideradas discriminatórias, consideradas homotransfóbicas, que devem ser penalizadas, e os agentes agressores, ofensores dessa lei, né, e que cometem esses atentados de discriminação, eles são passíveis de multa, são passíveis, inclusive, os estabelecimentos comerciais, estabelecimentos privados que cometem atos de discriminação, eles são passíveis de até perder a sua licença de funcionamento no estado de São Paulo. Isso é uma coisa que poucos sabem. Quantas pessoas não são barradas ou não são chamadas à atenção? Um casal homossexual que vai a algum restaurante e tem ali uma demonstração de carinho e de afeto, e alguém vem na mesa e tenta chamar a atenção, a gerência chama a atenção desse casal ali na mesa e fala, olha, está incomodando outros clientes, né? Isso é crime. E ainda mais hoje, como a própria Gaia falou, né? A gente conseguiu conquistar muitas coisas, apesar de estarmos num governo como estamos, né? Uma das nossas conquistas foi a própria criminalização da homotransfobia. Em 2019, conseguimos, né, dia 13 de junho, conseguimos equiparar, né, a homotransfobia, né, e enquadrá-la dentro da lei de racismo, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a homotransfobia se enquadra dentro do conceito de racismo social, porque estamos falando de uma estrutura de poder, estamos falando de grupos oprimidos e grupos opressores. E dentro desse cenário de estrutura de poder, quando a gente fala de homotransfobia, nós estamos falando, então, de racismo social. Racismo é crime, é um crime inafiançável, imprescritível e que viola diretamente a dignidade da pessoa humana, passível de multa, de indenização e de pena de reclusão. Então, nós temos aí muitos instrumentos jurídicos para lutar hoje contra a homotransfobia. E hoje, no dia 17 de maio, Dia Internacional de Combate à Homotransfobia, nós precisamos saber quais são esses instrumentos que nós temos para lutar contra, né? A gente não pode se deixar calar por esses discursos de culpabilização das vítimas, não podemos entrar numa sensação de conformidade, de o mundo é assim, ele sempre vai ser assim, eu estou cansado de lutar e não ver melhoria. A gente não pode, as melhoras, elas demoram mesmo, a gente vê, a gente cansa, a gente chora, a gente se descabela, mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar lutando, ainda mais agora que estamos vivendo um momento de muitas conquistas, estamos conseguindo hoje, né, fazer a alteração do registro civil de pessoas trans como
sem precisar fazer cirurgia de redesignação, sem precisar judicializar o caso, basta ir no cartório, é um direito garantido seu, da sua identidade, porque a sua identidade é um direito personalíssimo seu. Então, nós temos tantos direitos sendo garantidos e a gente precisa lutar, né, para que esses direitos agora consigam ser efetivados e que a gente consiga garantir cada dia mais e mais direitos e que eles sejam respeitados. Então, hoje, quando a gente vê, presencia, vive uma situação de discriminação, nós precisamos, de fato, denunciar e buscar, né, aliados dentro das esferas judiciárias, dentro da esfera da psicologia, dentro da esfera da militância, dentro da esfera política. A gente precisa buscar aliados e força, a gente precisa ter uma rede de apoio sólida. Por exemplo, a nossa comissão aqui da OAB, ela oferece, poucos sabem, mas ela oferece uma rede de apoio à população LGBTQIA+, que é vítima, né, de discriminação e preconceito. E a própria comissão encaminha esses casos ao Ministério Público ou aonde precisa ser tomadas as devidas providências para uma ouvidoria ou alguma coisa desse tipo, para que essa pessoa ela tenha, né, esse sentimento de segurança, que ela tenha esse respaldo, né? Muitas vezes a pessoa ela tem medo de fazer essa denúncia na delegacia, ela pode procurar a comissão para poder ser bem orientada e ter a certeza de que ela vai ser bem atendida e de que esse caso vai ser levado à frente. Então, nós precisamos nos apegar a isso. Até porque lutar pela diversidade sexual e de gênero é lutar pelos direitos humanos. Porque quando a gente fala de direito à vida, já pegando um gancho da fala da Thelma, que quando a gente fala de saúde mental, nós não estamos falando de falta de doenças. Quando nós falamos de direito à vida, não é direito à sobrevivência, a estar vivo. Nós temos direito a buscar a nossa felicidade. Nós temos direito de expressar a nossa própria individualidade. Nós temos direito a ter uma vida plena, de acordo com o que a gente acredita, de acordo com quem a gente é. E o Estado tem o dever de garantir que a gente exerça esse direito pleno à vida. E se a gente não tem o direito pleno à vida, então a gente não tem direitos humanos. Então, e uma das extensões da individualidade humana, da essência humana, é a nossa sexualidade, é a nossa identidade, e é a nossa livre vontade de expressá-la da forma que a gente bem entende. Se a gente tem a nossa sexualidade, a nossa identidade e a nossa livre expressão limitada, então a nossa vida não está sendo plena. Então a nossa dignidade não está sendo respeitada. E aí a gente precisa lutar para que isso passe a ser respeitado. Até porque o artigo 5º da nossa Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Então eu tenho o direito de me expressar e de ser quem eu sou, assim como o outro tem o direito de se expressar e de ser quem ele é, né? Dentro dos limites que a gente tem, né? Dentro dos limites do que a gente respeita, dentro dos limites de não ultrapassar o direito do outro, de não violar o direito do outro. Então, acho que a gente tem que realmente buscar conhecer cada vez mais, né, os nossos direitos, quais são os remédios jurídicos que a gente tem para enfrentar a homofobia. Dentre eles, hoje, ressalto aqui, né, a criminalização da homotransfobia, no enquadramento da lei de racismo. Ressalto aqui também a Lei 10.948 estadual, né, daqui de São Paulo, que também busca punir e coibir ações discriminatórias em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. E também ressalto a existência das ações indenizatórias por dano moral, que buscam, né, indenizar as vítimas e responsabilizar civilmente todos os agressores que cometem esses atos atentatórios. Então, hoje, a minha fala é nesse sentido, de que apesar de estar muito difícil, a gente não pode escalar, a gente tem que buscar cada dia mais fazer efetivar os nossos direitos. Como advogada, eu não poderia falar diferente. Obrigado, Gabi. Muito obrigado. E é bem isso, assim. Você tocou na Lei 10.908, é uma lei de 2001. É uma lei que vai fazer 20 anos agora, né? Então, assim, você vê que é uma luta que ela perdura ao tempo, ela vai ultrapassando. E quando a gente trata de minorias, a gente tem que ter uma ótica muito particular,
a gente tem que ter uma empatia que pouco vemos hoje na nossa sociedade por diversos motivos, político, religioso, mas eu nunca vou esquecer, abrindo um parênteses aqui, uma vez eu estava conversando com a Raquel, que é uma travesti, e eu fui questioná-la na minha inocência e ignorância, porque as travestis era tão agressiva. Ela me deu uma aula de empatia e vivência, porque eu não conseguiria, como membro da diversidade, como, vamos colocar, como negro, gay, acho que eu não sobreviveria um dia como travesti. Tão agressivo é as pessoas. Eu, como negro e gay, não sei o que é 2% do que vive uma travesti ou uma trans no seu cotidiano. Porque muitas vezes, se eu não falo que eu sou gay, as pessoas não relacionam gay. A travesti é visível, as pessoas olham. E que é algo mais atentatório à dignidade da pessoa humana do que a pessoa não poder ser quem ela é. Então, é o que a Thelma falou lá atrás. Violência gera violência. E é uma pessoa que sofre pancada a vida inteira, não já quando você até vindo com carinho, ela vai responder com agressão, porque até ela entender que aquilo é real e não tem nada por trás, ou você não está querendo tirar nenhuma vantagem daquilo, vai levar um tempo. Então, assim, eu percebi até que, como membro da comunidade LGBTQIA+, eu não tinha empatia a partir desse momento. Eu comecei a tentar, né, obviamente, ver as pessoas sobre a ótica delas. E aí a tua perspectiva de mundo e de vivência muda bastante, né? Porque até dentro das minorias nós temos os privilegiados e a gente tem que ter essa consciência. E não tem como colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio e falar que é igual, que não é, né? Cada um tem sua diversidade, cada um tem a sua singularidade, né? Primeiro, assim, já queria de antemão já agradecer as três pela fala. Muito obrigado pela disposição, pela gentileza e por aprofundar de uma forma tão sensível a um tema que a gente sabe que, aos olhos da sociedade hoje, muitas vezes é marginalizado. Mas, graças a Deus, temos nós e tantos outros que não deixa cair, né? É um trabalho de formiguinha. Quando a gente milita sobre algo, a gente tem que ter uma coisa que chama resiliência, né? Militante tem que ser resiliente. E a criança falou, às vezes torna-se repetitivo, que nem a Gaia falou, às vezes chega a ser chato, mas faz parte do processo, né? E lá na frente, a gente sabe, se um aqui hoje sair com uma informação nova ou aprendeu algo novo, já valeu a pena estar aqui. Ou até depois, quando tiver disponibilizado no YouTube, quando as pessoas acessarem, ver e falar, rapaz, não sabia que existia, por exemplo, essa lei estadual, né? Então, assim, você vê que a luta vale a pena. Então, de antemão, queria agradecer as três. Vou abrir para a pergunta. Oi, alguém me chamou? Oi, a Gaia. Eu Sim, posso Gaia. fazer um complemento? Sim. Você me permite? Fique à vontade. Tanto você quanto a Gabi falaram duas coisas que ficaram aqui para mim, assim, batente. Com relação à sua última fala agora, eu queria só reforçar a situação de que nós, como sociedade, nós normalizamos a passabilidade. Sim. Entendeu? Nós normalizamos a passabilidade. Isso é instituído devido ao machismo construído, devido a toda essa construção social de qual todos nós passamos. Então, assim, não normalizem a passabilidade. Isso é uma coisa muito terrível, principalmente quando você elogia uma pessoa, uma trans. Nossa, como você realmente parece mulher. Não, ela é uma mulher, Gá. Ela é uma mulher. Então, assim, esse lance da passabilidade, ele realmente faz com que a nossa comunidade se divida, entendeu? Existem, sim, o grupo das pessoas cis heteronormativas dentro da nossa comunidade LGBTQIA+, que são aquelas que no dia a dia elas vão sofrer qualquer tipo de opressão com relação a qualquer outra coisa e não com relação à sexualidade delas. E existem, sim, as pessoas que são anti esse modelo cis heteronormativo.
são as pessoas já que se introduzem numa cena queer para uma cena T. Então, assim, esse tipo de aparência, esse tipo de atuação, esse tipo de expressão do gênero, entendeu? Naturalizado no dia a dia, realmente é o que mais mata. E finalizando uma coisa que a Gabi falou, nossa, a Gabi foi falando umas coisas, eu fui ficando tão esperançosa aqui, porque assim, aí na hora, quando ela chegou naquela situação assim, se não existe isso, não existe direitos humanos. Então, realmente não existe direitos humanos para a comunidade LGBTQIA+. Entendeu? Ainda não existe essa situação de direitos humanos aqui, pelo menos na nossa cidade, e também pelo que eu vejo no nosso Brasil inteiro. Entendeu? Porque eu não quero entrar em mérito de nomes e tal, né? Obviamente, mas a gente tem uma comissão aqui dos direitos humanos que ela anda na contramão, né? Porque ela é extremamente conservadora e ela não aceita. É tudo medido por uma balança religiosa. Isso acaba afetando diretamente qualquer tipo de luta contrária a isso. E não estou falando só de LGBTQIA+, estou falando também das demais práticas religiosas que são anti isso, a parte cultural, a parte da cultura afro aqui em Rio Preto, que ainda sofre muito com os acessos dentro do nosso poder público. E aí ela citou o artigo 5º, eu não entendo muito de Constituição, mas ela citou o artigo 5º. E esse artigo 5º foi um dos artigos que mais foi utilizado na plenária de discurso pelos nossos vereadores para dizer que nós já temos os direitos reservados igualmente pela Constituição. E por isso não deveria existir esse conselho. Sem falar nas fake news que rolaram internamente dentro da Câmara, via mensagem de WhatsApp, falando que nós, como comunidade, estávamos querendo instituir kit gay, novamente aquela palhaçada, instituir um monte de coisa falando sobre criança. Eu ouvi áudios realmente pesados com relação a isso é muito difícil de aceitar, que fizeram que muitos vereadores que estavam favoráveis à causa acreditassem. Então, isso foi uma barreira muito grande que o próprio poder público não pegou para si para defender a situação numa plenária. Então, é isso, minha fala. Um beijo, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gaia, Gaia, isso é um verdadeiro exemplo... Opa, perdão, Éder. Então, pode falar. Isso é um verdadeiro exemplo de que os próprios poderes, o próprio poder legislativo, o próprio poder público não entende, não interpreta corretamente a nossa própria Constituição, porque a gente tem que falar de equidade. Nós estamos falando de estruturas de poder, e para que todos sejam iguais perante a lei, nós precisamos dar oportunidades iguais, dar a estrutura adequada para que todos consigam, de fato, exercer a sua cidadania e se emancipar perante a sociedade. Então, a gente não pode pressupor que todos são iguais, né, de uma forma assim, com as mesmas oportunidades, de uma forma linear, exatamente. Então, nós precisamos garantir essa igualdade, proporcionando essa equidade, proporcionando políticas públicas para que grupos oprimidos consigam se emancipar, consigam se proteger, né? Então, é justamente isso que, lamentavelmente, o nosso poder legislativo aqui não entendeu, né? Que não é só porque todos são iguais constitucionalmente falando, que todos têm, de fato, a mesma oportunidade e que todos, né, têm, de fato, o livre exercício de direito à vida pleno, porque não tem. Sim, a gente precisa garantir isso. Né? Gabi, e uma coisa só para citar, para exemplificar, no dia que eu fui conversar com o assessor do prefeito, eu desci para o estacionamento da prefeitura, eu encontrei um vereador que votou contra, eu tive 3 minutos de fala com ele. Em 3 minutos eu consegui explicar para ele a importância, ele entendeu, porque ele é uma pessoa engajada em projetos sociais, mas ele ainda tinha voltado contra, porque ninguém do poder público foi lá defender um próprio projeto que saiu do poder público. Mas aí... É muito triste, entendeu? Sim, não quero polemizar nesse sentido, mas eu conversei com mais de 10 vereadores pessoalmente, eu mesmo. Então, não vou nem entrar nessa seara explicando, porque cada um tem seu entendimento, acho que foge um pouco. Mas quando a gente fala em legislativo e Constituição, nós temos, já te passo a palavra, Thelma, nós temos que observar a separação de poderes. E nós, graças a Deus, como advogados e como uma OAB atuante, como representante do Poder Judiciário,
nós temos ferramentas de fazer mudança. E a maioria dessas mudanças que nós estamos falando, tirando pouquíssimas leis no país que protegem a comunidade LGBTQIA+, todas as outras mudanças foram movidas mediante o judiciário. Exemplo, união homoafetiva, equiparação de casamento, a própria criminalização. INSS, a própria equiparação da criminalização. Então, assim, por mais que a gente não tenha um legislativo atuante, um legislativo omisso nesse sentido, nós temos um judiciário que move, mas para isso as demandas precisam chegar até nós para nós podermos movimentar. Porque Sim. O Estado, e quando eu falo Estado, é o jurídico, ele tem que tomar uma decisão, se sim ou não. E aí, quando eu caio na dignidade da pessoa humana, como bem disse a Gabriela, é difícil eu fazer diferença entre um e outro nesse sentido. Então, assim, apesar de, por outro lado, nós temos mecanismos e ferramentas de conquista que não podem ser ignorados nem esquecidos. Talvez para quem não é da comunidade jurídica, isso daí é muito complexo ou muito distante, mas não é. A maioria das conquistas, e falar a maioria mesmo, porque é uma maioria esmagadora, ela se veio através, no Brasil, do sistema judiciário. Thelma, vou te passar a palavra, você já tinha pedido. Bom, eu vou aproveitar o lugar virtual físico que nós estamos, que é da OAB, e vou fazer uma provocação, lembrando o seguinte, o direito, a psicologia, a militância se faz de pessoas. E a pressão popular e a força da palavra de uma pessoa lúcida é importantíssima. Tem uma história, talvez vocês advogados possam me ajudar a lembrar o nome do jurista, era um jurista mineiro, acho que é Nelson Pilet, não sei direito, mas ele tem uma história muito legal e que eu acho que cabe aqui, eu quero fazer a provocação a partir dessa história. Ele foi chamado para defender um filho de um fazendeiro em Minas que tinha problemas mentais, e ele ficava carpindo na frente da fazenda, e todo dia passava o filho do vizinho, indo para a escola, que tinha a mesma idade, e gritava, ô doente mental, ô louquinho, e passava. No outro dia, de novo, esse é o bobo, esse é o maluquinho. Durante 5 anos, este garoto, que tinha problemas mentais, foi agredido verbalmente por essa pessoa. Um dia, ele estava carpindo, este garoto de novo passou, e ao falar de novo, ele pegou o que ele tinha na mão e decapitou o menino. Foi preso, foi a júri, e esse jurista foi chamado para defendê-lo, um excelente advogado, maravilhoso, com uma condição humana, uma sensibilidade, e ele chegou, na hora fez lá, foi feito o júri, foi a júri popular, aí ele era o advogado de defesa, ele se levantou, o juiz deu a palavra para ele, ele levantou e falou assim, bom dia, senhor juiz, bom dia, estagiários, bom dia, júri, bom dia, público, que vocês tenham um dia maravilhoso, bom dia, réu, bom dia, juiz, bom dia, público, bom dia, advogados, bom dia, assistentes, bom dia, júri. Bom, fez isso por 5 minutos. Chegou uma hora que o juiz bateu o martelo e falou assim, o senhor não se recompor, eu vou pôr o senhor para fora, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, então, excelência, se em 5 minutos eu lhe desejando coisas boas, você está me acusando e me ameaçando a ser retirado da sala, imagina esse garoto ouvindo por 5 anos que ele é um doente mental. Ele foi absolvido por 100% do júri, o garoto, por causa da fala desse advogado. Então, a minha provocação é assim, toda vez que eu conto essa história, ela me traz uma força e uma grandeza, assim, uma vontade, né, de continuar lutando, porque eu acho que a nossa fala e a nossa postura é que vai fazer alguma coisa mudar, a nossa e de todo mundo que está envolvido nisso, é a nossa insistência, a nossa perspicácia, né, de colocar as palavras na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas. A gente não pode se omitir e se furtar de falar o que deve ser dito. Uma pessoa ouvindo ameaças ao longo da vida,
todos os dias, de todos os lados, ela vai reagir, sim, em algum momento, mas ela pode ser defendida, sim, e ela pode ter lugares institucionais que a protejam, ela pode ter lugar na sociedade que a acolham, desde que a gente dê voz para isso. E a gente que tem veículo para isso, precisa fazer. Se a gente não fizer, não vai avançar, não adianta. Não adianta, a gente precisa fazer, a gente precisa mostrar e fazer as pessoas sentirem o quanto é necessário uma pessoa humana ser tratada como pessoa humana, só. Só isso. Exatamente. Era isso que eu queria dizer, desculpa a insistência aí. Vou abrir para perguntas agora, nós temos, deixa eu ver, mais 13 minutos para encerramento. Então, vou abrir para perguntas. Presidente, quer perguntar alguma coisa? Doutor Marcelo? Doutor Éder, pode abrir aos demais, eu falarei em seguida. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer por áudio. Ou, se quiser, pode mandar no inbox. Se ninguém tiver, eu tenho. Então, já vou começar comigo. Eu vou começar enquanto vocês vão formulando aí. E é uma pergunta no sentido para as três, assim, de forma bem simples. Eu gostaria da ótica de vocês. Quando a gente fala em preconceito institucional, vocês acreditam que exista no nosso país uma homotransfobia estrutural? Entenderam a pergunta? Quem quer responder primeiro? Vamos pela ordem, então? Começar aqui Pode pela... ser. Meio... Para mim é óbvio. Eu sei que você já está esperando o posicionamento óbvio, porque sim, realmente... É assim? Oi, tudo bem? Se você pode analisar, isso está institucionalizado dentro das instituições com base na situação do machismo. Então, assim, o machismo, esse patriarcado no qual vivemos e que institui que o macho é o forte e o feminino é o frágil, onde essas cadeias, entendeu, são todas divididas, todas as demais coisas, e como a gente falou sobre performar fisicamente a feminilidade, ela vai sempre ser atacada. Então, sim, existe esse preconceito estrutural, e esse é um dos mais difíceis da gente conseguir destruir, porque eles estão, igual a gente falou, na saúde, quando um médico se nega a fazer um atendimento por achar que não sabe o suficiente sobre a condição daquela identidade que está ali na frente, entendeu? E aí ele pega e se nega e vai mandar para um centro especializado, numa entrevista de emprego, que às vezes vão julgar que aquela travesti ela não é visualmente uma figura que vai trazer renda para a loja se colocar ela na frente como vendedora, entendeu? Que é um corpo objeto lido socialmente, entendeu? E assim todas as demais áreas. Sim, a nossa instituição ela é realmente homotransfóbica, justamente por conta do machismo sabe, agarrado. O trem está tão agarrado em todos nós, na nossa formação. Como ser humano, nós somos machistas. E a gente é um processo de machismo em desconstrução. Então, a gente se desconstrói para desconstruir as bases, entendeu? Eu não acredito em reforma, eu acredito em reconstrução. É isso. Ô, Thelma, obrigado, Gaia. Pela ótica da psicologia, o que você me diz? Vamos aí. Eu acho que sim, eu acho que existe. Por quê? Porque a gente tem, numa sociedade, quando a gente tem um estigma definido, ele é repercutido, né, e recriado em todas as suas instâncias, em todos os estados da sociedade. E a gente tem um estigma muito forte em relação ao comportamento de gênero, né? Então, assim, o que uma mulher, o que o feminino representa e o que o masculino representa. E quando você tem uma característica humana que é própria do indivíduo, da pessoa humana, nasce com ele, e ela fere o que a sociedade determinou,
ele vai ser rechaçado, ele está estigmatizado, né? O estigma é uma marca, e se ele foge àquilo que a sociedade espera, ele vai ser rechaçado e vai ser discriminado e levado, a exclusão ou a penalidade social vai se instalar. Então, assim, e como a orientação sexual e a identidade de gênero, ela é um estigma, eu acho que é estrutural. Dentro do olhar da psicologia... Né? Oi? Que não é a mesma coisa. Fique bem claro. Que fique bem claro, não é a mesma coisa. Agora, e aí a gente vai ter essa reprodução. Tudo aquilo que é estigmatizado vai ser discriminado. Ponto. Enquanto a gente não mudar o estigma, a gente não vai conseguir avançar. Perfeito. Respondeu? Sim. Gabi? Como é que a gente está de tempo? Brincadeira, Temos vou ser breve. 6 minutos. Bom, vamos lá, vou ser breve. Primeiramente, a gente precisaria, né, diferenciar o que é o preconceito institucional e o preconceito estrutural, né? Quando a gente fala de preconceito institucional, nós estamos falando da manifestação do preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou o preconceito, né, ou a discriminação, de uma forma de segregar, de não incluir uma parcela da população em determinadas políticas públicas, determinadas leis e etc. Quando nós falamos de preconceito estrutural, que é onde está o cerne da pergunta, da questão do Éder, nós estamos falando, né, de uma violência ainda mais branda e que por muito tempo foi imperceptível e invisível, que é, né, um conjunto de práticas, hábitos, situações, falas, costumes que estão embutidos na nossa sociedade e tidos como norma social por muito tempo, né? Então, são padrões que são exercidos pela nossa própria sociedade como uma forma de norma social que a gente cumpre e a gente respeita, porque sempre foi assim e a gente acredita que é assim. E esse tipo de fala, de hábito, de costume, acaba promovendo, direta ou indiretamente, a estigmatização e também a segregação, o preconceito e a violência. Então, nesse sentido, né, de preconceito estrutural, nós estamos falando de uma norma social. E aí, quando a gente fala de norma social, o gênero, por exemplo, de acordo com a Judith Butler, que é uma das principais filósofas e sociólogas e doutrinadora dentro desse âmbito do estudo de gênero, né? Em sua obra Problemas de Gênero, ela fala que o próprio gênero é uma construção social, é uma norma. Quando um bebezinho nasce lá, o seu papel social, a função social que esse indivíduo vai exercer para o resto da vida dele, está determinante de acordo com a sua genitália. E aí a gente coloca a caixinha ali, né? A gente brinca de caixinhas. E aí, quando a gente vê se esse bebê tem pipi, então ele vai usar azul, ele vai ser menino, ele vai jogar bola, ele vai ser independente, ele vai ser o financiador da casa, ele vai ser o chefe, ele vai ser líder. E aí, se tem uma vagina, essa menina, ela vai usar rosa, ela vai ser delicada, ela vai ser feminina. E aí isso molda como que a estrutura da sociedade ela vai se reger, né? Então, a gente começa até a questão da homotransfobia dentro dessa questão do sexismo, dessa questão de gênero, né? Da construção social do gênero. Porque se a gente não falasse dessa construção social, a gente nem sequer conseguiria falar dessas caixinhas que a gente precisa se enquadrar e a gente busca incessantemente se enquadrar. Então, com certeza, né, como a gente fala de hábitos e costumes que são colocados para a gente dentro de uma norma socialmente construída, né, que é o machismo, o patriarcado, o sexismo, o próprio gênero, nós estamos falando, sim, quando falamos de homotransfobia, de uma violência estrutural, porque o próprio costume humano que a gente tem
já promove essa violência e essa segregação social que a gente vive. Perfeito. Obrigado, doutora Gabriela, pela aula aí. Imagina. Porque profundo e maravilhoso, assim, é a explanação perfeita. E, assim, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Doutor Hélio Serafim? Sim. Bom, eu quero aproveitar esse momento para parabenizar a Gaia, a Thelma e a doutora Gabriela pela exposição, por ter estado conosco aqui. E, doutor Hélio, eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês, até por um pouco daquilo que a Gaia falou, quando falou que nós temos que repetir por algumas vezes aquilo que queremos comunicar, a Thelma provocou, o que nós podemos fazer. E aqui nós, advogados, no ambiente da Ordem dos Advogados, pergunto para vocês, o que vocês enxergam que a OAB poderia fazer, em especial a OAB de São José do Rio Preto, que não estamos fazendo? E essa pergunta principalmente para a Gaia e para a Thelma, que estão fora do ambiente da advocacia. Nós já temos hoje, através da comissão, esse momento que estamos vivendo aqui já é um fruto de uma luta para que nós tivéssemos a participação de todos dentro da OAB, por isso que eu venho defendendo que a OAB é nossa, é pelas pessoas, e qualquer que seja, não importa a classe social, seja lá o que for. Enfim, eu queria ouvir de vocês, em termos de instituição, vocês olhando de fora, o que vocês acham que a OAB de São José do Rio Preto poderia fazer que nós não estamos fazendo? Então, Marcelo, primeiramente, eu acho que assim, não tem como eu falar o que a OAB poderia fazer sem saber até onde ela pode chegar, né? Porque eu sei que todos os órgãos têm os seus... chega um certo momento que a gente barra ali, porque vai depender de outros, ou do executivo, ou do legislativo e tal. Mas eu acho que essa abertura para a comunidade no geral é muito importante. Hoje eu sou uma pessoa da sociedade civil e estou convidada aqui para fazer parte, explanar e conversar e dizer o meu ponto de vista com o ponto de vista de uma pessoa comum que vive o dia a dia. Eu acho que isso é muito importante. Eu sei que o direito ele exige, né, de vocês uma nomenclatura, essa forma, né, de falar, de rebuscar e tal, que muitas vezes acaba não acessando, principalmente as pessoas que não tiveram tantas oportunidades de estudo. E aí eu já incluo já em específico a classe TT, entendeu? Que muitas das vezes acabam não tendo a educação nas escolas e tal, por causa do próprio gênero, acaba não entendendo em sua plenitude o diálogo mais rebuscado. Eu sei que é muito difícil, porque isso faz parte de uma base, né, do direito, o diálogo. Mas eu acho que sempre trazer de uma forma acessível, de uma forma onde as pessoas possam entender que a OAB está próxima, entendeu? A OAB Diversidade está próxima também da comunidade, que a pessoa pode ter um acesso ali, ela pode conversar normalmente, que tenham muito mais Raquels lá dentro, podendo dialogar no OAB Diversidade, e não só apenas uma travesti, tenham outras pessoas da comunidade ali dentro que não performam a cis-heteronormatividade. E, assim, tudo isso é muito importante. Eu acho que esses são os passos. Os passos é realmente abrir e abraçar toda essa comunidade. É isso, Marcelo. Obrigado. Bom, eu sou suspeita para falar, né, porque eu sou, como psicóloga, eu participo desde o começo da comissão, fui aceita e fiz parte da ideologia da formação da Comissão de Diversidade da OAB. Então, isso já me faz reconhecer o movimento que a OAB faz em todos os sentidos, em todas as suas comissões, e a intenção que ela tem fazendo essas comissões. Então, eu sou a prova de que algo está sendo feito, né, sempre. A participação da sociedade, assim, a participação de psicólogos dentro da comissão, a participação, a representação da Raquel, que é assim, fundamental, a fala dela, a representação de um segmento lá dentro. O que a OAB pode fazer mais é o que assim, a gente luta
estamos lutando para fazer, que é dar voz a tudo isso, que é ter condições de pôr em práticas as nossas ideias, os nossos desejos. O nome da OAB é muito forte, e quando ela chega chegando em vários lugares. Então, todas as nossas lutas, poder dizer, né, olha, eu sou a Thelma, psicóloga, faço parte da Comissão de Diversidade da OAB, faz assim, né, abre a escuta. Então, levar o nome da OAB nos movimentos, nas nossas lutas, é fundamental. E eu acho que a gente precisa mais, a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa falar mais, a OAB precisa nos provocar mais, nos exigir mais, porque eu acho que a gente tem um veículo muito forte na mão e ela está em construção. Então, assim, eu acho que só temos a agradecer e pedir que ela continue e tenha um incentivo sempre para que a gente possa continuar dando voz a essa luta. É isso. Agora, se eu puder pedir, eu vou pedir uma lista desse tamanho. Tem um comentário aqui também. Tem um comentário aqui também que foi feito. Oi, Marcelo. Não, Gabriela, quer falar? Pode falar, Gabriela. Isso, que uma pessoa quis participar desse seu questionamento também, doutor Marcelo, aqui nos comentários do chat. A Elisa disse aqui, sugeriu que a OAB poderia fazer um manual para distribuir, mesmo que virtualmente, para o poder público, como que o poder público, em todas as suas instâncias, devem tratar as pessoas de acordo com os direitos humanos. Porque a gente poderia produzir um material informativo para poder distribuir para todas as esferas do poder público, por exemplo, de como, né, realmente tratar todas as pessoas dentro das esferas públicas, respeitando os direitos humanos. Seria uma sugestão aí da Elisa. Bom, deixa eu dividir com vocês. Primeiro, a minha felicidade de estar aqui com vocês e um pouco do que a Thelma falou, eu sou testemunha disso, da força que a Ordem dos Advogados do Brasil tem perante a sociedade. Então, eu tenho dividido o doutor Hélio, a doutora Gabriela, com aqueles que estão na comissão, quando eu participo, no sentido de que a gente faça uso dessa força, de que utilize os mecanismos, né? Eu fico aqui ouvindo vocês, como que seria bom se nós tivéssemos muito mais pessoas ouvindo vocês, né? Por que não se consegue? Por que nós, se as pessoas não vêm até nós, por que nós não vamos até ela? Por que nós não criamos mecanismos? Ontem li no Jornal Diário da Região a entrevista do Dr. Hélio Serafim, ao final, com a indicação do WhatsApp da nossa ordem, para que receba reclamações, denúncias, o que for necessário, o que quiserem. Então, sim, nós estamos trabalhando aqui, mas às vezes, eu já dividi isso com a doutora Gabriela, principalmente, às vezes eu sinto que a gente abre as portas, mas as pessoas não vêm, parece que a gente está distante, né? O que fazer para nos aproximarmos? Para mostrar que nós podemos ser esse mecanismo, este meio de reduzir a violência, diminuir as desigualdades, né? Fazer com que a gente se aproxime como seres humanos normais, sem qualquer... É difícil da gente lidar com os temas. A sociedade é difícil, nós estamos dentro de um sistema que nós precisamos, todos os dias, aprender, moldar para que nós possamos melhorar. Então, assim, eu gostaria de dividir com vocês e colocar... novamente, à disposição a Ordem dos Advogados do Brasil de São José do Rio Preto, à disposição de vocês. Não tenham qualquer receio, Thelma, Gaia, Gabriela, Raquel, todos que estão aqui, a Serafim, nosso coordenador, de trazer uma ideia, um pedido. Nos traga. A questão do WhatsApp foi colocado para que nós tivéssemos à disposição e foi feito. Então, o que vocês tiverem de ideias, de atividades, porque eu já participo de muitas reuniões, mas me parece que às vezes falta chegar naquelas pessoas lá na base, nas pessoas que realmente precisam de nós. Esse conhecimento jurídico na defesa, na reparação dos danos que as pessoas sofrem, daqueles que cometem esses ilícitos, precisam ser levados aos tribunais e é através da advocacia que se faz isso. Nós precisamos levar isso, Gabriela, Hélio Serafim. Nós precisamos levar. Se tem uma coisa que o cidadão sente também na vida dele, é quando você mexe no bolso. E a indenização pecuniária, a reparação dos danos, a uso de... Eu ouço muito, e vocês, eu acho, e quero dividir com vocês, quando nós estamos num ambiente de amigos, a criminalização é importante,
Mas tem uma outra situação dentro de um sistema capitalista que nós vivenciamos, que é o dinheiro. É o dinheiro. E quem comete ilícito causando danos às pessoas, precisa reparar através da indenização. E eu ouço e vejo poucas pessoas reclamarem a reparação do seu prejuízo moral através da indenização. Então, nós precisamos mudar essa cultura. E isso pelo menos, quero dividir aqui, doutora Gabriela, doutor Edson Serafim, os demais advogados aqui presentes, depende um pouco de nós, dos advogados. Não é isso, Gaia, de que nós falamos rebuscamente. Não, nós fazemos aquilo que as pessoas nos pedem. O advogado peticiona. O que significa peticionar? É pedir. É pedir. O não nós já temos. Nós temos que buscar o sim. Quem é, pela estrutura do Estado, é o Poder Judiciário dos 3 poderes da República. É o Poder Judiciário que tem que dar a resposta às pessoas que pedem. O que eu sinto hoje na sociedade? Eu vejo muitas pessoas reclamando, mas não pedem para o Poder Judiciário o seu direito. E aí, então, por isso que nós temos as comissões dos advogados, para que nós possamos especializar, para que nós possamos aproximar os advogados, para que possa ajudar o cidadão, a cidadã, aqueles que precisam da defesa dos seus direitos. Eu ouço muito a questão do artigo 5º, né, da Constituição Federal, mas o artigo 5º da Constituição Federal está aí no Google, tem 78 incisos. Então, se usa o artigo 5º para mais variadas defesas. Então, assim, por isso que nós, advogados, somos especializados para fazer a defesa técnica do cidadão e da cidadã. Então, por isso que eu gostaria de colocar, até uma a parte, mas só no sentido de colocar à disposição de vocês, como sempre esteve, a Ordem dos Advogados do Brasil. Para todos. Peçam o direito de vocês através de um advogado perante o Poder Judiciário. Thelma. Senhor Marcelo, acho fantástico, concordo com o que o senhor está falando, mas eu penso que a OAB, a gente já tentou, inclusive a comissão já fez isso, de promover eventos para os advogados que estão chegando, para os advogados que estão ingressando na OAB, para se familiarizarem com a causa, com os termos, para entenderem. Tem advogado que não conhece a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Então, eu que recebo esse sujeito no consultório, com a sua dor, com o seu sofrimento, e ele me diz que procurou um advogado, muitas vezes a orientação do advogado, pelo não conhecimento da causa, é para que ele faça uma conciliação, é para que ele pense bem, é porque ele vai se expor, é porque isso acontece, doutor Marcelo, 90% das vezes, infelizmente. Então, assim, eu concordo, tem que pôr a mão no bolso, tem que fazer a indenização, tem que trazer essas pessoas à luz do mal que elas causaram. E se isso for pôr a mão no bolso, que seja. Mas a gente precisa de mais advogados conscientes do que é e do que é, para que possa lutar, defender esse cliente. Essa defesa ela não acontece como ela tem que acontecer, infelizmente. Thelma, deixa eu só ponderar uma coisa seguinte. Também, a baixa participação em eventos dos advogados e das pessoas não é algo só da LGBT, não. É de todas as áreas, é de toda a sociedade. Né? Então, assim, primeiro, eu não estou nem falando pela quantidade de pessoas presentes aqui, não é isso. Mas eu estou dizendo que nós temos que repetir mais vezes. Né? Eu sei do trabalho de vocês cotidiano, mas nós precisamos repetir mais vezes. Então, por exemplo, o doutor Edson Serafim, como de todos os outros coordenadores, doutor Gabriela, que é a nossa vice, promover mais eventos. Né? Por exemplo, eu fico feliz demais, eu fico orgulhoso quando eu vejo o Edson Serafim lá, concedendo entrevista no Diário da Região, né? no jornal de domingo. Ora, nós estamos lá em termos de OAB, estamos colocando à disposição, é isso, só que nós temos que repetir mais vezes. Nós não podemos nos cansar de provocar, de pedir, de falar. Né? Então, assim, aproveite nesse momento, pelo menos enquanto eu estiver, né? Meu mandato já está terminando neste ano. Então, assim, vamos fazer, vamos aparecer, vamos mostrar. Nós temos tributos, nós temos os advogados tributaristas.
nós temos o advogado de direito de família, nós temos o advogado trabalhista. Por que nós não temos advogados especializados na área de defesa do LGBT, da defesa da diversidade sexual e de gênero? Por que não? Quem são? Quem são? Nós temos que aparecer, nós temos que colocar, olha, eu sou advogado especializado nessa área, eu sou advogado especializado nessa área. Nós não temos. Precisa ter. Não tenhamos medo de fazer isso. Entendeu? Cadê os advogados especializados? Nós temos que qualificar a defesa. Mas quem são? Eu chego lá, um advogado, eu talvez não vou ter condições técnicas para defender uma causa nessa área. Mas para quem que eu vou indicar? A Thelma vai indicar para quais advogados? Quanto nós temos? Nós temos 2? Nós temos 20? Né? Não, eu estou falando que nós estamos entre ambiente. Nós precisamos ampliar. Nós precisamos ter essa coragem. Né? E dizer que somos. E dizer que somos também. Primeiro, precisa dizer que somos. Porque, por exemplo, eu estou dizendo porque eu comecei na advocacia trabalhista, né? Empregado. E havia o preconceito de que o advogado de status era o advogado de patrão, como ainda até hoje. É o advogado de empresa. E não do empregado. O advogado de empregado, né? Não é nada. Então, assim, nós precisamos superar isso. É possível receber os seus honorários e dar qualidade na defesa das pessoas que passam por esse prejuízo. Então, assim, isso eu queria dividir, doutor Edson Serafim, acabei me extrapolando aí no tempo, né? Mas era essa a minha contribuição que eu gostaria de deixar para vocês. Que isso, doutor, que isso. É exatamente isso, assim, as dificuldades, elas existem, né? E cada um vai cortando e vai adentrando como bandeirante mesmo, conforme o seu conhecimento, né? Você vê a variedade de falas, de áreas diferentes, de conhecimentos diferentes, de vivências diferentes, mas num consenso comum, né? E é exatamente isso. E aqui também eu, como coordenador, faço uma meia-culpa nesse sentido de provocar mais, né? Mas, às vezes, a gente tem medo de estar excedendo e aí você, em vez de pecar pelo excesso, você peca pela falta, né? Acaba acontecendo o inverso também. Mas, estamos aí. Essa proposta da cartilha que foi feito, eu achei extremamente válido. É uma coisa que a gente já pode levar para próximas reuniões nossa e tentar executar isso, mesmo porque isso é um legado que fica para todos, né? Todas e todos, ao longo do tempo, porque todo mundo sabe que existe a lei, mas não sabe qual, não sabe como, né? Não sabe como instrumentalizar, inclusive os próprios operadores do direito, né? E é uma coisa relativamente simples, não é tão complexa de ser executado. Mas já na próxima reunião nós já vamos tentar movimentar nesse sentido. Queria, para finalizar aqui, agradecer a presença de todos mesmo. Sei que numa segunda-feira não é fácil estar aqui falando, mas na data de hoje, que é uma data muito importante para todos LGBTQIA+, uma data tão significativa. Queria agradecer a própria OAB por ceder o espaço, porque a agenda da OAB também não é concorrida ali, no sentido de conseguir essa projeção, né? E agradecer ao doutor Marcelo, porque, se eu não me engano, é a única subseção do Estado que disponibiliza a ferramenta de Zoom para que a gente possa fazer esses tipos de eventos, enquanto as demais outras estão todas fechadas, assim, para atividades online. Então, assim, isso é de suma importância, porque um evento como esse fica ad eterno, né? Hoje, através das redes sociais, daqui a um ano a gente pode acessar essas informações e a informação não se perde. Então, assim, queria agradecer muito, porque só pessoas visionárias conseguem manter. E eu sei quão difícil é ser vanguardista nesse nosso país, você conseguir andar contra todos e se manter ali estruturado. Então, parabéns, assim, não sei se eu tive oportunidades anteriores, mas também queria agradecer a Gaia, que gentilmente cedeu o tempo dela e todo esse vasto conhecimento de trazer para nós uma ótica lúcida sobre o que nós estamos vivenciando isso. Muito obrigado.
Pensei que ela ia estar brava comigo porque nós marcamos uma live e minha conexão caiu. Foi um caos aquele dia. Não, minha conexão. Eu moro numa cidade pequena, moro em Iguapiaçu. Iguapiaçu ficou sem internet. Nem 4G você conseguia acessar. Imagina, Éder. Eu que agradeço imensamente de estar aqui, de poder te conhecer e conhecer as demais pessoas e rever minha amiga Thelma. Eu queria fazer um agradecimento aqui na OAB em específico para 2 pessoas que, nos últimos tempos, vêm abraçando a comunidade de uma forma muito gentil e doce, se disponibilizando para estar em todos os eventos, em todas as lutas, até presencialmente, que a gente dificilmente consegue fazer isso, a gente vai lá. Um beijo para a querida Thelma, que é um amorzinho comigo, e para a querida Thalita Carvalho, que também sempre foi uma deusa, uma gentileza sem fim para as pessoas da comunidade. E eu agradeço a você, Éder, agradeço a sua vice, a sua querida Gabi, que amei de paixão conhecê-la também, espero conhecer mais vezes. E é isso, eu estou à disposição a vocês, do que vocês precisarem. Posso ser essa ponte da sociedade civil com relação à OAB Diversidade. Obrigada. Eu que agradeço. Quero fazer uma adenda aqui que acabei de ver, que entrou aqui na tela, meu amigo Robson, que também é coordenador da Comissão de Igualdade Racial e Gênero, isso. Certo? Falei Igualdade o nome da racial. certo. Isso. Muito obrigado. Eu vi que você ficou todo o tempo, não citei teu nome, estava escondidinho aí, mas muito obrigado pela participação aí, que já me fez o convite de ir lá na comissão, mas acabei não conseguindo ir, mas não esqueci não, uma hora apareço lá. Tá bom, então. Obrigado, doutor. Parabéns pelo evento, viu? Que isso, parabéns, doutora Gabriela. Parabéns, Gaia, né, Thelma. Ótimo evento, viu? Uma boa noite a todos. Obrigado, doutor. Thelma, muito obrigado, viu? Mais uma vez, assim, essa generosidade, essa disponibilidade, que nem a Gaia falou, sempre quando precisa, você está aí para nos acolher e também sempre trazendo essa sensibilidade ímpar tua. Não vai chorar não, porque eu sei que você é chorona, então não vou nem falar muito, mas... Eu vou chorar! Muito obrigado. Eu que agradeço a Gaia, a Gabriela, por dividir esse momento aqui. Estou sempre à disposição e eu realmente agradeço a possibilidade de ter um lugar de fala nessa associação, nessa comissão, com a comunidade. Gaia, é um prazer, eu que aprendo, na verdade, estarei sempre disponível, pode contar, pode chamar, e agradeço à OAB pela oportunidade de nos receber, né, de receber outros profissionais, assim como os psicólogos, que é muito importante. Sou muito grata, Éder. Um beijo, eu amo você, não se esqueça. Gabi, Gaia e todos presentes. Obrigado, Thelma. E, por fim, não menos importante, a minha vice-coordenadora, a Gabi, que cada vez que eu escuto ela, que ela traz essa juventude na militância, essa força, essa vontade de fazer a diferença, que eu me vejo há tempos atrás, eu falo, será que eu perdi isso no caminho? Que é muito gostoso de ouvir, que às vezes a gente fala, falta, né? Tá faltando um pouco nisso, e quando você vê essa energia da juventude, é muito gratificante. Muito obrigado, viu, Gabi? Éder, Marcelo, Gaia, Thelma, eu agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Gaia, amei te conhecer, você é uma pessoa incrível, espero poder estreitar essa relação e esses laços com você, assim como já tenho esses laços estreitados com a Thelminha, com o Dr. Marcelo, com o Éder. Queria dizer, Dr. Marcelo, respondendo, cadê os advogados especializados na causa? Estou aqui, me ligue, me chame, estou aqui, mas eu acho que falta sim profissionais que estejam qualificados e habilitados. É necessário um time, uma força-tarefa de advogados qualificados nessa área, né? Falta realmente. E nessa questão do pedir, que você colocou também, né? De falta a população pedir para o judiciário para que ele haja. E muitas vezes esse pedido ele não chega porque o cidadão sequer sabe que ele poderia estar pedindo. Então, eu acho que se eu posso estar sugerindo alguma coisa aqui na nossa OAB, de como a gente pode trabalhar juntos, a gente pode trabalhar nessa questão da informação, a educação que é essencial,
a educação do cidadão para que ele saiba que ele pode pedir e a educação do profissional para saber como agir quando esse pedido chegar, né? Porque não adianta o cidadão ir lá bater na porta do escritório e o advogado não saber como agir naquela hora, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho conjunto de educar o cidadão para que ele saiba pedir e educar o advogado para que ele saiba como agir de forma técnica e adequada nesses momentos. E eu me coloco sempre à disposição de todos para colaborar quando o assunto é direitos humanos, quando o assunto é diversidade sexual e de gênero. Estou sempre aqui à disposição para colaborar e agradeço mais uma vez, porque além de estar aqui contribuindo, eu sempre aprendo muito, muito, muito com todos vocês. É uma honra. E, gente, não esquece, hein? Não acabou, não. Amanhã tem mais. Então, já faz o gancho aí, Éder, para divulgar. Eu já ia fazer o convite, 2 recados que ia dar, né? Primeiro, convidando todos para amanhã, mas nós temos o segundo dia, tão importante quanto esse, com pessoas muito queridas e muito atuantes na defesa das minorias. Então, já fica o convite amanhã às 7 horas para assistir a continuidade, no segundo dia dessa roda de conversa, desses debates. Esse é o primeiro lembrete. E o segundo não esqueçam da nossa rede de apoio, nossa rede de acolhimento. Vou passar novamente o telefone aqui, só para deixar registrado, acredito que a maioria tem, mas eu não sei quando vão estar assistindo, mas se Deus quiser, nossa rede vai estar atuante como está hoje. Então, anotem aí 17, que é o DDD, 98828-6756, e a OAB sempre estará ali disponível, de portas abertas, para atender as mais diversas demandas que a gente puder. E se a gente não puder fazer nada, a gente vai encaminhar, aconselhar, algum retorno você vai ter. Por fim, obrigado a todos, obrigado pela paciência e disponibilidade, obrigado. Um abraço. Doutor Éder, sim. Deixa eu só finalizar, como eu sempre faço para todas as comissões, em razão de todo o respeito e o carinho que eu tenho por todos. E aqui, em nome da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, São José do Rio Preto, pela Comissão de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero, declaro encerrado mais este evento. Uma ótima noite e que Deus abençoe cada um de vocês.